Graça e paz de Jesus para todos. Este é o canal Luz do Caminho e semanalmente, 2 vezes, estamos juntos para partilharmos a Palavra de Deus, coisa que me dá muito prazer e espero que esteja a ser de bênção para as vossas vidas também. Eu hoje gostaria de partilhar um tema, os maiores propósitos da vida, e claro que existe outros, mas selecionei aqui alguns propósitos da Palavra de Deus para refletirmos e pensarmos juntos o quão bom é nós acatarmos o conhecimento de Deus, da Palavra de Deus, e assim termos uma vida feliz, uma vida com propósito, com objetivo, uma vida realizada. E o primeiro propósito que eu trago para vós é o propósito de servir a Deus. E há um texto muito conhecido em Josué, no capítulo 24, verso 15. Eu tenho os textos transcritos e para ser mais fácil a comunicação, mas se quiserem abrir ou depois nas vossas devoções poderão fazê-lo. Josué 24, 15 diz assim: porém, palavras de Josué, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam de além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esta é uma declaração e é um confronto, é um desafio que Josué estava a proferir, estava a dizer a Israel que eles deveriam deixar a passividade. Ou seja, este desafio é um desafio contra a indiferença. E se nós lêssemos outros textos, apenas eu vou enunciar os conceitos, 2 ou 3, mas conhecem, e eu vou dar também as citações, mas para economizarmos tempo, apenas vamos ficar com os conceitos. A Bíblia sempre condenou o cochear entre dois pensamentos. Este texto está lá em 1 de Reis, capítulo 18, verso 21, naquele confronto de Elias com os profetas de Baal e de Azera. Até quando, diz lá o texto, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Ou seja, como se eles estivessem a dizer que o vosso caminhar nem é carne nem é peixe, vocês estão ali no meio, e isto é condenável pela palavra de Deus. Há outro, e este também é muito conhecido, lá em Apocalipse, uma das igrejas que João escreveu, Apocalipse capítulo 3, verso 15 e 16, o não ser quente, ou não ser frio nem quente, o ser morno, estar ali no meio. Não. O que a palavra de Deus nos ensina é que nós devemos tomar uma posição. Se vos parece mal servir a Deus, não fiquem na passividade, não fiquem na indiferença, escolhei a quem servais. A declaração de Josué é uma declaração proativa. Ele diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós tomamos uma decisão. E acreditem, caros ouvintes, meus irmãos, minhas irmãs, amigos, que servir a Deus é algo de grande prazer. É um propósito rico, nobre, um propósito bom que nós devemos assumir, não ficarmos naquela mornidão, naquela passividade, o deixar andar, tenho tempo amanhã, isso não é para mim, é para os outros. Não, nós temos que tomar uma decisão. E o meu incentivo é que tu tomes esta decisão por Deus, no sentido de o servires, de te envolveres com a obra, de seres prestável na tua igreja local, junto com o teu pastor, com o ministério da igreja. Não fiques
Estes dias que estamos a viver são dias que se prestam a isso, a ficarmos paralisados, deixarmos de cumprir os nossos deveres. A obra de Deus não pode parar. Estamos a falar de coisas eternas, estamos a falar de algo que tem projeção na eternidade, que Deus quer que nós realizemos. Portanto, servir a Deus é um dos grandes propósitos da vida. O segundo que vos trago é buscarmos o reino de Deus. Mateus 6:33 diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Este texto, proferido por Jesus, é um texto que está dentro de um contexto que tem a ver com as nossas necessidades. Mas mesmo perante as nossas necessidades prementes, necessárias para o dia-a-dia, o foco, a busca do reino de Deus está em primeiro lugar. Se nós lêssemos o contexto, iríamos ver que aqui o Senhor está a falar de comida, está a falar de bebida, do cuidado com o corpo, do vestuário, e tudo isto é legítimo. Claro que nós, para nos deslocarmos e vivermos neste mundo, precisamos disto tudo, de comer, beber, cuidar do nosso corpo, do nosso descanso, também do exercício, com certeza, do vestuário, certo. Mas, em primeiro lugar, o reino de Deus tem que ser buscado. Nós precisamos perceber que a nossa vida não são momentos apenas. Não são situações que acontecem ao segundo, ao minuto, no presente. A nossa vida está inserida num projeto, num plano, num projeto de Deus, num propósito de Deus, que passa pela eternidade. E por mais incrível que pareça, nós até poderemos estar privados de muitas destas coisas. Eu já testemunhei aqui que quando visitei o Haiti, meus queridos amigos e irmãos, aquelas pessoas daquele país, lá no Mar das Caraíbas, naquela ilha que faz extrema com outro país que não me ocorre, eles vivem de uma forma paupérrima. Eu vi lá tanta escassez de comida, de cuidados com o corpo, de vestuário. A República Dominicana, lembrei-me agora, portanto, é uma ilha, numa ponta o Haiti, do outro lado a República Dominicana. Portanto, e eu vi, mesmo entre os meus irmãos da fé, mas tanta escassez. Isto é possível, isto acontece, infelizmente, em países pobres, países da África. A janela, os paralelos 1040 são dos países mais pobres que existe, na Ásia também, e é provável que haja escassez, mas a necessidade premente do homem é fazer parte do reino de Deus, porque infelizmente muitos partem para a eternidade com quê? Com escassez de muitas destas coisas. Mas partir para a eternidade com a escassez do Espírito, estamos preparados para entrarmos no reino de Deus, um reino eterno, será uma tragédia muito, mas muito maior. Então o reino de Deus, as coisas de Deus, o domínio de Deus, onde Deus exerce influência, devem ser buscados em primeiro lugar. À frente, inclusive, das necessidades mais prementes para vivermos nesta terra. Buscai primeiramente, e isto
é um propósito, é um dos grandes propósitos, o buscarmos a Deus em primeiro lugar. Terceiro, fazer a vontade de Deus. João 4,34, disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e a realizar a sua obra. O próprio Jesus, ele deu o exemplo de obediência e de abnegação. Ele, quando homem, era Deus e homem, na sua carne, ele obedeceu a um plano. Ele é o exemplo para nós cristãos. Jesus, o Filho de Deus. Isto nos mostra que a vontade de Deus, com propósito importante, estamos a falar os propósitos mais importantes da vida, a vontade do Senhor deve ser procurada e requerida. A vontade de Deus tem que ser observada a cada dia. Mas pecamos. Eu já disse em mensagens anteriores, até quando nós falhamos, devemos obedecer da forma correta para restaurar esse erro. Até a forma. Porque há pessoas que erram e continuam a errar e esquecem-se que erram e amanhã estão a errar e não fazem absolutamente nada. Mas a Bíblia nos orienta como é que nós devemos proceder quando erramos. O sentir o pecado, o clamar por perdão, por arrependimento, o deixarmos. Aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Isto é obediência. Então a obediência tem que ser analisada. A obediência tem que ser estudada a cada dia. Nós encontramos a obediência através do manual, através da Bíblia Sagrada. Está aqui aquilo que nós devemos fazer nas situações mais adversas da vida, das situações mais complicadas, no dia a dia. Por exemplo, o verso anterior que nós lemos disse, busquei primeiramente o reino de Deus e isto é um ato de obediência. Portanto, até na forma como gerimos a nossa vida, nós precisamos olhar para Jesus e levarmos a sua palavra em obediência e sujeitarmos a nossa vontade à vontade do Senhor. E isto é um propósito incrível para a nossa vida. E para finalizar, um quarto propósito, tornar-nos semelhantes a Cristo. Eu vou ler 2 versículos. Filipenses 3, 13 e 14, diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Verso 14. Prossigo para o alvo, para o prémio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O foco de Paulo, e é isto que ele nos está aqui a dizer, não era uma visão retrospectiva, mas uma visão progressiva. Os que estudam a Bíblia Sagrada sabem que Paulo, entre outras falhas, algumas provavelmente nem estão registradas nos textos sagrados, mas pelo menos todos nós conhecemos que este homem foi um perseguidor, foi um assassino, foi um indivíduo que perseguiu a igreja até à morte. Caso de Estevão, perseguições em Samaria, encerrava, matava ou consentia na morte de tantos, pedia cartas para legitimar a sua perseguição contra os cristãos. A igreja de então vivia apavorada com este homem, mas ele teve um encontro com Jesus. E isto poderia ser na vida de Paulo um trauma, uma amarra para o resto da sua vida. Mas o que é que ele está aqui a dizer? Eu esqueço das coisas que para trás ficam. Porque ele foi transformado, ele foi perdoado,
o Senhor o converteu num perseguidor, no maior ganhador de almas no primeiro século da história da igreja primitiva, os trabalhos que ele abriu por toda a parte, por todo o mundo romano. E este homem não consentiu que uma cena indesejável do passado pudesse o amarrar. E ele está a dizer, eu esqueço-me das coisas que para trás ficam e avanço para as que estão diante de mim. Então o foco de Paulo não era uma visão retrospectiva, olhar lá para trás, mas sim uma visão progressiva. Ele fala aqui do alvo, mas se lermos Efésios 4:13, diz assim, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Até que todos cheguemos a uma visão progressiva, avançando para o que está à nossa frente, não recuando. Não é isso que Paulo está aqui a dizer aos Efésios. Não, nós temos que avançar até que cheguemos à unidade da fé e o do pleno conhecimento do Filho de Deus. É claro que nesta vida isto está vedado, podemos caminhar progressivamente, mas chegarmos ao conhecimento pleno, quando lá chegarmos aquilo que Paulo falava anterior, eu persigo para o alvo é a eternidade, o alvo é estar face a face com Jesus, o alvo é entrarmos na presença de Deus e vê-lo face a face. Então, chegar a este pleno conhecimento do Filho de Deus é uma margem de progressão enorme. Se eu vos desafiasse a vocês chegarem à minha capacidade, ou à minha experiência, ou ao meu conhecimento, isso qualquer pessoa chegava. Sou limitado, tenho o conhecimento que tenho, pela graça do Senhor sou isso, e sou falho em tantas coisas. Portanto, o objetivo, a bitola, a margem de progressão em mim era fácil de atingir. Mas Paulo está a dizer que nós devemos chegar ao pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Cristo é grande em tudo. Cristo é o Filho de Deus. Cristo é perfeito em obras. Veja, analise Cristo, estude Cristo, beba Cristo. Queime neurónios a estudar acerca de Cristo e você vai ver um ser impressionante, um homem perfeito. Isto, no nosso conceito de humanos, é quase impossível de entendermos. Um homem perfeito em pensamentos, em ações, em palavras, em gestos, em posturas, em testemunho, tudo, em poder, em santidade. Ele era perfeito. Então a fasquia está muito alta. Por isso é que você e eu, temos uma margem de progressão muito, mas muito grande. Porque a ideia é sermos como o Senhor. A ideia é olharmos para o seu exemplo e aplicá-lo na nossa vida. Você vai me dizer, mas nesta vida é impossível. É, mas podemos progredir. Um dia, Deus chamou Abraão e disse: Abraão, anda em minha presença e ser perfeito. É claro que aqui não é a perfeição, como se Abraão não errasse. Logo a seguir nós vemos algumas mentiras e algumas cenas que ele fez que não era do agrado de Deus, com certeza. Mas qual é a ideia ali? É a cada dia nos aperfeiçoarmos. O verbo está no presente contínuo. A cada dia devemos nos aperfeiçoar. Porque a fasquia, olhando para Jesus, temos uma margem de progressão incrível. Até que cheguemos ao alvo.
quando estivermos noutro corpo, não corruptível, mas incorruptível, aí nós viveremos fora da presença do pecado, do poder do pecado, não estaremos mais debaixo de influência caída, seremos semelhantes aos anjos, corpos gloriosos que o Senhor nos promete. Aí seremos gente perfeita. Mas como é que nós chegamos lá? Olhando para Jesus sempre a cada dia, buscando de todo o nosso coração, fazendo a sua vontade. Recapitulamos conceitos para que os irmãos e irmãs, quem ouvir a mensagem, possa refletir. Os maiores propósitos da vida é o nosso tema. Serve a Deus. Não há prazer maior do que isto. Servir a Deus. Investirmos no reino de Deus na eternidade com o nosso serviço, com os nossos préstimos, com a nossa disponibilidade. É um propósito incrível. Busca o reino de Deus, mesmo à frente das tuas necessidades prementes, como comer, beber, vestir, ou tratar do corpo, outras. Busca o Senhor de todo o teu coração. Como é que nós o buscamos? Estudando a Bíblia, lendo a Bíblia, orando ao Senhor, estando na igreja, servindo. Tudo isto são formas de buscar a Deus. Faz a vontade de Deus. Estuda o texto sagrado. Estuda a palavra do Senhor. Sublinha. E a palavra de Deus nos mostra princípios diários, princípios da nossa conduta. E pondo esses princípios em prática, estamos num processo de obediência. E torna-te semelhante a Cristo. Olha para o seu exemplo. Olha para Cristo e aproxima-te dele com atitudes, com palavras, com ações, com gestos, com motivações, com pensamentos, com sentimentos, etc, etc. Estuda este Filho de Deus maravilhoso e vais crescer no conhecimento e na graça do seu poder. Muito obrigado pela vossa atenção. Foi um prazer estar convosco. Encontraremos, se o Senhor não vier antes, no próximo domingo, com uma nova mensagem. Continuem a divulgar, a acionar o sininho para receberem todas as notificações de novas mensagens e vamos continuar a ser amigos e irmãos em Cristo e termos prazer de ouvirmos e estudarmos a palavra do Senhor. Que Deus ricamente vos abençoe. Obrigado.